Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Estão animados? Que bom, nós também estamos. Nervosos também, mas animados. Bom, eu acho que agora eu tenho que fazer um grande esforço para tentar ser sintético ao apresentar a minha convidada. É por isso que eu optei por dizer apenas que eu vou entrevistar uma grande amiga. Com vocês, Bárbara Eliodora. Bom, vamos lá, Bárbara, mais um bate-papo dos tantos que a gente tem tido nos últimos anos e sempre tão acesos, animados, mas acima de tudo tão construtivos, frutíferos e tudo nesse sentido para mim. Eu acho que eu não vou começar pelo começo, porque, como diz a nossa colega Camila Amado, a vida é fragmentada. Então, o celular às vezes pode tocar mesmo, a gente pode, enfim, fragmentar a vida nesse sentido. Mas eu vou começar talvez pela sua situação atual. Há um consenso, há um entendimento na sociologia contemporânea de que talvez a frase mais importante da sociologia contemporânea seja a saída da sociedade do espetáculo, de Guy Debord, que diz: vivo para o olhar dos outros. Nesse sentido, me parece que o espelho fica aposentado, né? Não me interessa mais aquilo que eu sou, mas aquilo que as pessoas pensam e acham de mim. E pensando nisso, de que maneira o poder da sua crítica, a força da sua crítica e das suas palavras podem modificar, conduzir, alterar ou rumar os trilhos de um espetáculo, sobretudo no Rio de Janeiro, mas hoje em dia com o poder das mídias em todo o Brasil e no mundo. Cruz. Eu acho que você está delirando um pouco. Eu não acredito que... Eu acho que a crítica é parte do processo criativo. Depois que a coisa que foi criada fica pronta, todo mundo quer saber a opinião dos outros. Se você diz que eu vivo para ser visto, então a obra criada também existe para ser visto. E eu acho que o crítico faz parte disso. É claro que aí vem aquelas pessoas que dizem assim: não, mas do ponto de vista estético não pode haver uma crítica, porque é diferente saber se uma moringa derrama água direito ou não. Mas não é. Na realidade, por exemplo, o dono de uma galeria tem que ter uma valoração estética para escolher quem é que ele vai exibir, etc. E para mim, o grande problema da crítica sempre foi essa convicção de que o teatro é uma arte única, porque ela só tem um tema, que é o ser humano. Realmente, o comportamento humano, quando, por exemplo, eu fiz a árvore no Chapeuzinho Vermelho da Maria Clara Machado, Bárbara fez a árvore. só entra em cena porque ela adquire um comportamento humano para participar da ação. Mas a verdade é essa, é que o teatro não tem natureza morta, né? Não tem gente se comportando assim ou assado. E então é isso que o teatro apresenta. Então, realmente, eu acho que, se é para ser olhado, eu, como crítica, sou eu que tenho que ser olhado ou é a minha crítica? Eu acho que é só o produto, quer dizer, porque o crítico é criticado também, de maneira que, então, isso vai passando por vários estágios. Mas acho que realmente eu não vejo... Eu acho que é claro que a crítica tem um certo peso no espetáculo, mas não é uma coisa assim tão radical, de assim, não, fez uma crítica, acabou com o espetáculo. Mentira.
Se o espetáculo acabou em 2 dias, é porque era ruim. Mas, né? Quer dizer, duvido que um crítico acabe com o espetáculo em 2 dias se o espetáculo for bom. Não é possível. Não, é uma coisa absolutamente impensável. De modo que, para mim, a crítica, o que me fascina, eu acho que eu nasci para ser espectadora, a verdade é essa. Eu adoro ver tudo. Eu gosto de ver futebol, eu gosto de ver vôlei, eu gosto de ver, começou hoje o US Open, vejo tênis, enfim, coisa. Eu adoro ver uma pessoa fazer alguma coisa bem. Há anos atrás eu dizia que para mim eram equivalentes, experiências equivalentes ver o melhor, o Baryshnikov, por exemplo, dançando, o Olivier representando ou o Pelé jogando. Porque é uma questão de ser o melhor do seu campo e ter as qualidades necessárias para aquilo que ele faz. Compreender? É uma coisa que é diferente. Ontem eu ouvi um comentário maravilhoso na televisão, muito engraçado. Eu gosto muito de ver futebol, mas não para ouvir as discussões, que são sempre muito esquisitas. Mas o cara disse uma coisa boa, que o Ronaldão gordo ainda é muito melhor do que a maioria dos jogadores. Né? Quando eu digo que são esquisitas, então eu vou contar uma história que tem nada com teatro, mas eu nunca esqueci disso. Há anos atrás, estava jogando como é o nome era o Palestra Itália, virou o quê lá em São Paulo? Palmeiras, mas é verde, né? É. Então, o cara do rádio, caiu um jogador, entrou o médico, ele disse, adentrou o quadrilátero o facultativo esmeraldino. Que isso é uma coisa que eu guardei para o resto da vida. Não esqueceu mais, né? Nunca mais esqueci. Mas vamos voltar para o teatro. Não, vamos aonde você quiser. Mas então, sempre. O que eu acho é isso. Eu adoro ver bom teatro. E fico só o que me incomoda realmente, vamos até admitir, o que me irrita é a coisa feita, mal feita, autocomplacente. Não, faz qualquer coisa que o público engole. Quer dizer, é a falta de cuidado, a falta de respeito para com o público, tanto quanto para com a obra, são as coisas que a mim realmente incomodam no teatro. Eu prefiro 1000 vezes um espetáculo na qual a gente vê, não saiu tudo certo, mas que a gente vê que foi feito com honestidade, com dedicação, com perseverança, do que o melhor texto do mundo, mas que foi mal feito. Não, vou fazendo. Ou como uma vez um diretor já estava na 2ª ou 3ª semana de ensaio de um clássico shakespeariano, aliás, isso foi há muitos anos. E nessa 3ª semana ele disse, ainda não resolvi se eu gosto da peça. Compreende? Se você começa a ensaiar uma peça de Shakespeare na 3ª semana, ainda não sabe se gosta, o que você entendeu desta peça? Porque o teatro, desde a Grécia, tem uma qualidade essencial didática. Não didática no sentido dos Lehrstücke, do Brecht, que querem fazer você engolir uma ideologia a qualquer preço, mas didático lato sensu. É didático porque te ensina alguma coisa a respeito do comportamento humano. Isso é que é o fundamental. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, é que se eu for ver um bom Macbeth, eu não vou precisar matar alguém para ver o que um assassino sente. Tudo isso vai ampliar a experiência. A minha ideia de um bom teatro é assim, que eu tenho que chegar ao teatro trazendo toda a minha vivência prévia e sair enriquecida. Sair compreendendo um pouco mais o ser humano, observando uma coisa que realmente
Ah, que maravilha! Eu sempre digo que, para mim, a coisa que mais me impressiona, porque todo mundo sabe que eu gosto de Shakespeare, né? Eu acho que ele promete ele é um autor que promete. Então, então, eu sempre digo que a coisa que mais me surpreende em Shakespeare é que cada vez que eu releio uma peça dele, eu digo, e eu não tinha percebido isto. Tem sempre mais alguma coisa para ser descoberta, e mais alguma. Por isso é que nenhuma peça de Shakespeare tem a interpretação. Porque a riqueza do texto é tamanho que cada diretor dá ênfase a um aspecto. Às vezes, você pode ter, fora as loucuras, várias interpretações ótimas da mesma peça. Agora, Bárbara, nós, não sei, acho que vai fazer 4 anos que nós dividimos mais ou menos a paixão pelo mesmo homem. Mas calma, ele morreu há 400 anos. É William Shakespeare. E você me ensinou essa paixão. E aí eu queria que você contasse um pouco de onde surgiu a sua paixão. Como é que caiu nas suas mãos como é que você teve o primeiro contato com esse cara? E de que maneira isso despertou em você esse interesse para que você seja hoje essa figura? Geralmente, quando me perguntam assim, por que você gosta de Shakespeare? Eu digo, você já leu? Porque eu acho óbvio gostar de Shakespeare, conhecendo a obra dele. Mas quando eu tento estabelecer de onde vem a minha admiração, eu estudei no Colégio Andrews, o primário todo, e graças ao ensino de lá, desde o jardim da infância que eu tinha aula de inglês. Isso foi há 70 anos atrás, 80 anos atrás, bom, mas tinha a Mrs. Cooper, que era ótima, ainda tinha aquela fitinha de veludo preto no pescoço, assim. De maneira que, então, eu já conhecia, tinha um certo, conhecia alguma coisa de inglês já. Quando eu tinha uns 11, 12 anos, a minha mãe me deu um volume das obras completas de Shakespeare, as peças, que, por sua vez, tinha sido dada a ela por um amigo de infância que depois tinha estudado nos Estados Unidos. Eu tenho esse volume até hoje, mas é claro que eu só podia ler os pedacinhos assim, né? Mas à medida que eu fui estudando mais e fui começando a ler com maior atenção, depois eu entrei para a Faculdade de Filosofia Antiga, em Anglo-Germânicas, que foi uma das experiências mais divertidas da minha vida. Saiu no jornal o que era previsto para o vestibular. E quando a gente olhava a matéria para inglês e para alemão, porque o curso era anglo-germânica, supostamente as matérias eram iguais. E naquela altura eu tinha, 10 anos de inglês e 4 meses de alemão. Mas que dificilmente tinham o mesmo domínio das duas línguas, né? Mas a gente fingia, porque eles sabiam que ninguém tinha preparo alemão para saber aquilo, mas fingiam que era a mesma coisa para as duas línguas. Enfim, é uma coisa que acontece. Mas então eu estudei anglo-germânicas, tive uma ótima professora de inglês, que era Miss Hall, que a certa altura ensinava todo mundo no Rio de Janeiro, porque ela ensinava os pré-Rio Branco, ensinava na Associação Cristã Feminina, ensinava na Faculdade de Filosofia, todo mundo estudava com ela, era ótima. E o Eric Church, que me ensinava literatura na faculdade, realmente muito bom. Então, aí eu fui começando a aproveitar mais, e naquele tempo havia a possibilidade de bolsa de estudo para graduação, que hoje em dia não é mais possível. Mas então eu fui para os Estados Unidos, porque o meu sonho era estudar na Inglaterra, mas tinha um pequeno detalhe chamado Segunda Guerra Mundial, de maneira que não deu para eu ir para lá. Fui para os Estados Unidos, que logo depois entrou na guerra também. E então, e lá eu estudei muito teatro.
Não representação, não. Parte teórica, parte de história do teatro. Teatro medieval, teatro moderno, teatro europeu. Um ano só de Shakespeare. Eu fiz um ano que era teatro medieval e depois o teatro elisabetano sem Shakespeare. Depois eu fiz um ano de Shakespeare. Depois fiz teatro europeu contemporâneo. Fiz uma opção de coisas. Então, e eu sempre encarava o estudo do texto. Você sabe criança que mexe na barriguinha do urso para ver como é que faz barulho? Né? Então, destrói tudo, né? Claro. Mas, o que me fascinava era a capacidade fantástica de uma pessoa de escrever uma página que nasceu para ser transformada num espetáculo. E eu acho que, realmente, essa transformação da página impressa para o espetáculo vivo é o grande fenômeno maravilhoso do teatro. Isso é porque eu adoro ler Shakespeare, mas ver Shakespeare bem montado ainda é muito melhor. Compreende? Porque vem a sonoridade, vem o ritmo, vem a presença a contribuição do ser humano dando vida àquele personagem. Então, isso é uma riqueza. Agora, o que é maravilhoso é a pessoa saber escrever para isso. E, infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos uma grande tradição dos clássicos. Eu ensinei história do teatro durante muitos anos e não tinha material para poder oferecer aos alunos para toda uma série de períodos de teatro importantes. O teatro grego ainda tinha alguma coisa razoável. A única tradução que eu encontrei de teatro romano, do Plauto, que é ótimo, era feita por um professor de latim, que provavelmente nunca tinha ido ao teatro na vida. Então, ele perdeu essa ideia de que tinha que ter uma linguagem para o palco, para que fosse viva na troca do toma lá, dá cá. Então, é chatérrimo, né? Assim, não adianta nada ler aquilo, porque aquilo não quer dizer nada. Não tem nada de teatral. Teatro medieval não tem nada traduzido. Enfim, os clássicos franceses também praticamente nada, a não ser traduções insatisfatórias. Então, isso é muito ruim, porque por isso é que aparece aqui, volta e meia, aqui essa ideia de que o clássico é chato, por causa das traduções e por falta de montagens. Porque na Europa e até nos Estados Unidos, as montagens dos clássicos são frequentes. E aqui não. E, primeiro, antigamente, agora não se faz. Antigamente fazia... todo mundo fazia uma artificialidade terrível, né? Pensando que o clássico era assim. Mas não era, ele era gente que existia, de maneira que, surpreendentemente, sabiam o que estavam fazendo. De maneira que isso me fez muita falta quando eu estava ensinando, porque então, a primeira vez que eu ousei traduzir uma coisa, eu sou honesto, eu agi, eu não traduzi do latim, que eu não sei latim para traduzir uma peça, mas foi o Sêneca, que eu precisava citar o Sêneca para o teatro elisabetano. Então, eu peguei a tradução inglesa, traduzi do inglês, depois dei para um professor de latim para ver, e ele disse não, que era fidelíssimo, de maneira que, então... Aí eu dei para os meus alunos, né? Aí, Paulo, como é que vocês acharam? Até que uma se manifestou. Pô, Bárbara, que chato, hein?
Não tem imaginação para pensar naquilo em termos de teatro. Isso é que é terrível. Mas, de maneira que isso prejudica muito a formação do ator aqui. Ele nunca é treinado, por exemplo, para o teatro inverso. Então, assim, inverso. Entra em pânico. E não sabe que o verso é para ajudar o ator, não é para atrapalhar. Ele ajuda. Ele ajuda. Tem uma piada maravilhosa que contam a respeito de um ator inglês, daqueles shakespearianos que já montaram tudo. E na segunda parte do Henrique IV, ele chegou em cena e esqueceu tudo. Então proclamou, "The Duke of what's his name, Lord so-and-so, some kind of bishop and two other guys capitulate against us in Europe." Quer dizer, pegou a música e acertou na música, ninguém repara muito, né? Foi no ritmo, né? Mas então a poesia ajuda a decorar, porque você pega o ritmo, você pega a música e vai embora. De maneira que, então, é por isso tudo que eu gosto de Shakespeare, Show. porque foi desde esse tempo. Agora, você estava falando aí dos seus estudos nos Estados Unidos. Você era uma menina, uma moça, quando foi, então, para lá estudar. Há algum tempo eu pedi a Patrícia, sua filha, que me enviasse o seu currículo para um projeto que a gente estava tentando fazer e tal. E ela me perguntou, você quer o normal ou o resumido? Porque o normal tem 40 páginas. Isso depois, uma outra vez... Parei há 10 anos, esqueci. Depois, eu esqueço. Uma outra vez, você me contou que lá nos Estados Unidos, quando você estava escrevendo e trabalhando em cima da sua tese... Não, foi aqui, de São Paulo. Foi em São Paulo? Foi na última. Da expressão dramática do homem político em Shakespeare. Que o orientador teria dito que não aceitava trabalhos com menos de 80 páginas. Não, 80 páginas, deixa eu contar essa história. Conta direito para a gente. Você, para fazer uma tese de doutoramento, não pode... Microfone. Não, tem que ter no mínimo 80 páginas. Eu fiquei apavorado, eu nunca tinha escrito uma coisa de 80 páginas na minha vida. E o meu orientador na USP era americano. E ele disse, eu não aceito menos de 200 páginas, porque eu acho que uma tese de doutoramento tem não só que mostrar conhecimento do assunto, mas também tem que mostrar fôlego para a pesquisa. Então, eu apavorada, 200 páginas, o que eu vou fazer? Quando chegou em 400, eu comecei a ser telegráfica para ver se acabava logo. E, no fim, tive que reescrever o último capítulo, porque eu tinha feito tão telegráfico que ninguém mais entendia. Então, aí foi realmente... Mas o seu currículo, a sua história, essa tese, esse portento todo, essa força toda, como é que você encara isso hoje, Bárbara? Como uma simples ordem natural da vida ou uma coisa que você efetivamente buscou e tal? Isso é o que eu quero fazer e dessa maneira? Não, de maneira nenhuma. Foi acontecendo. Eu acho que a vida, esse negócio, não, eu se dissesse assim, o que você queria ser na vida? Eu queria ser pianista. Ou então arqueólogo, que eu acho fascinante. Mas a vida vai levando a gente. E, à medida que você vai estudando, você vai, pelo fato de ir sabendo um pouco mais, querendo saber muito mais. Mais ainda. Porque cada vez que você aprende mais, você começa a se dar conta do quanto você não sabe. Então, vai, mas sempre ainda falta tanto. É um horror, realmente, é uma coisa terrível, mas a gente vai levando. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu digo que esse é meu hino nacional. Levanta, sacode a poeira e passa por cima. Dá a volta por cima. Bárbara, agora, bom, vamos para um aspecto que as pessoas menos conhecem, né? Entre outros que virão. Mas Bárbara foi atriz. Não, muito rapidamente. Sim, mas quem é um dia não deixa de ser, né? Não. Bárbara foi atriz e a gente costuma dizer que
original cast, o elenco original e tal, tem sempre um peso, porque a escolha do diretor e tal. Depois, quando o espetáculo começa a viajar, a gente chama de elenco de ocasião, de maneira que você foi Gertrudes de Hamlet, foi eu outra... já era substituta. Mas você estreou em São Paulo. Eu fiz menos de uma semana. Pois é, vamos chegar lá. Bárbara foi também Árvore, no Chapeuzinho Vermelho. No Chapeuzinho Vermelho da Maria Clara. Aqui. Bárbara foi também a Girafa. Meu comportamento humano. A Árvore conversava, batia muito papo. E Bárbara foi também a Bruxinha que era boa. Bruxa-chefe, eu era má. Bruxa-chefe. A Vânia que era a bruxinha que era boa. E ainda fui girafa no embarque de Noé. Olha. Então, Bárbara, fala um pouco para a gente dessas suas experiências. Bom, eu não, na realidade, não queria, não tinha assim essa ideia de ser atriz, mas como eu tinha estudado primordialmente a parte teórica do teatro, havia uma coisa que eu tinha muita curiosidade a respeito, era o negócio de mexer na barriga do ursinho e descobrir como é que se faz. E eu não conhecia bem, era o processo do ensaio, que é o que realiza esse milagre da página impressa virar um espetáculo vivo. Maria Clara Machado era ótima diretora. De maneira que eu comecei a frequentar o tablado e lá fui vendo Maria Clara dirigir. Isso, para mim, foi muito bom, porque mais ainda do que anteriormente, passei a tentar, cada vez que eu leio um texto, me prender muito ao aspecto do espetáculo. Quer dizer, não que eu queira montar perfeitamente, não, mas essa ideia de que aquilo tem uma força viva de troca humana que é bom, que o ensaio é que vai resolver. E, com isso, eu aprendi muita coisa. Essas experiências das peças da Maria Clara foram coisas fortuitas, eu não queria... Eu fiquei tão contente que no outro dia eu me lembrei que eu posso provar que eu não queria ser atriz. Quando começa assim, não, é uma atriz fracassada que não queria... Não. Eu já tinha começado a fazer crítica quando o Adolfo Celli me chamou para entrar num espetáculo chamado Conversação Sinfonieta, para o Teatro Segundas-Feiras. E eu disse, não, eu não quero entrar, ser atriz, mas então eu posso provar que não é verdade que eu ficava querendo ser atriz o tempo todo, não queria, não. Mas não que a Árvore, a Girafa, era maravilhoso, não sejam grandes personagens ou tenham sua grande força no espetáculo. Mas no caso da Gertrude e no caso do Hamlet, nós passamos agora, sei lá, acho que 4 meses debruçados sobre isso, estudando, enfim, desvendando esses mistérios. Naquela época, Bárbara, você sabe que Camila outro dia disse que ficou profundamente traumatizada porque descobriu nos nossos encontros que, enfim, teve uma revelação sobre o personagem que ela fez uma temporada inteira achando que era de outra maneira. O que você descobriu depois? Mas o negócio, eu fiz a rainha muito antes disso, muito antes da Maria Clara. Foi muito antes. Eu não mas quando você fez a rainha, você já tinha essas convicções sobre Shakespeare que você tem hoje? Só acontece no Brasil. Tinha estreado o Hamlet, o famoso Hamlet de 48, com o Sérgio Cardoso, e fizeram toda a temporada no Rio de Janeiro e estava marcada uma temporada em São Paulo. E aí, a intérprete da rainha, que era uma moça chamada Carolina Sotomayor, teve apendicite e teve que ser operada. Aí o Pascoal aparece na minha casa e eu acho que a única coisa que ele sabia é que eu já tinha lido a peça, eu já conhecia a peça. Então, eu tive exatamente 4 dias para preparar, nunca tinha pisado num palco, para preparar o papel da rainha no Hamlet. Só no Brasil se chega a uma tal irresponsabilidade no palco. Mas, em todo caso, lá fui eu. Eu era a 4ª a falar, o primeiro errou, o segundo errou, o terceiro errou. Foi uma coisa assustadora. E eu tive uma experiência realmente, tudo funcionou muito bem.
Quando eu entrei no palco, quer dizer, quando eu já estava sendo vista pelo público, não podia mais voltar para trás, eu senti que a minha cauda prendeu num prego. E eu fui andando, abri um rombo desse tamanho na minha cauda. De maneira que, aí, depois, não só isso, eu descobri que estava grávida. E descobri de uma maneira muito prática, enjoando, feito uma louca. Então, eu passei a entrar no palco com um vidrinho de amônia, que eu girava para não vomitar em cena, que não ficava bem. Mas, então, foi menos de uma semana que eu fiquei fazendo a rainha, magistralmente, como vocês possam imaginar, nessas circunstâncias. E fui também, ninguém mais no mundo pode dizer isso, só eu. Fui substituída por Cacilda Becker. Porque exatamente a Cacilda tinha parado para ter o filho dela. E ela tinha acabado de ter o filho, e foi nesse Hamlet, que ela começou o processo de volta ao palco depois que nasceu o menino dela. De maneira que, então, essas são as minhas experiências. Mas, Bárbara, você falou há pouco que o interessante de Shakespeare é que não tem uma única interpretação. Isso é interessante, talvez o Harold Bloom tenha sido importante, porque confirma isso quando diz que a gente só vai de verdade se seduzir por esse cara quando abandonar a ideia de acertar. Ou seja, é um pouco disso, né? Cada um tem a sua interpretação. Mas naquela época, quando você fez essa rainha, você já sabia, já tinha sacado que ela não tinha sido cúmplice do crime e que o adultério era um crime menor? Eu tinha estudado um ano eu de te pergunto Shakespeare. isso porque me lembra uma vez na Academia Brasileira de Letras, no centenário do Dom Casmurro, que uma senhora disse que havia lido o romance 3 vezes, Dom Casmurro da Capitu. E na primeira vez ela tinha uns 16 anos, estava começando um namoro e ela tinha tido certeza de que a Capitu não tinha traído de jeito nenhum e que era uma grande injustiça. Depois ela releu o romance, já estava casada e tal, 30 e poucos anos, e que ela tinha tido certeza de que ela era traidora, sim. E depois, pela última vez, já tinha 60 anos, e aí tanto faz se ela traiu ou não traiu. Quer dizer, não, mas eu já... pegando o nosso gancho da Camila, que descobriu agora nos nossos encontros isso tudo, você já tinha essa percepção? Ah, sim, é claro, pois eu tinha estudado um ano de Shakespeare nos Estados Unidos e tínhamos discutido a peça, quer dizer, nós não lemos todas as peças em um ano, lemos 10 mais ou menos, mas as principais. E então, a gente, porque há várias coisas. Primeiro, o fantasma diz que ela é adúltera, que o irmão é adulto, enfim. E depois tem uma coisa muito engraçada, ela não vê o fantasma do marido, mas naquele tempo quem estava em pecado mortal não podia ver o fantasma. Não via, de maneira que então ela não vê o marido quando ele vem falar com o Hamlet no quarto dela. Mas, aliás, a minha professora que me ensinou Shakespeare lá fez uma coisa maravilhosa. Nós estávamos estudando Júlio César. E já tínhamos, de repente ela disse assim: qual é a maior diferença entre o discurso do Brutus e o discurso do Marco Antônio no funeral do César? Com 17, 18 anos, como a gente é intelectual e besta, não é assim? Não, porque aqui e aquilo foi uma expressão política, e por isso, e porque daquela... Não. Qual é a maior diferença entre o discurso do Brutus e o discurso do Marco Antônio? Não, porque sabe o temperamento do Brutus, o temperamento do Marco Antônio, porque não sei o quê. Não. Qual é a maior diferença entre o discurso do Brutus e o discurso do Marco Antônio? Depois que todo mundo já tinha se contorcido em tentativas, ela disse: o do Brutus é em prosa, o do Marco Antônio é em verso. Simples assim. Agora, é claro que ela disse isso, não foi por uma gratuidade, mas porque Shakespeare usa o verso ou a prosa por razões que ele tem
para alcançar determinadas finalidades. Então, o discurso do Brutus, que é uma joia, é maravilhoso, é transparente, é de uma integridade, uma coisa perfeita. E ele convence todo mundo. Já querem matar o Marco Antônio na hora que ele faz o discurso. Mas aí chega o Marco... E ele é tão honesto que diz assim, não, vocês têm que ficar aqui e ouvir o Marco Antônio, que era amigo dele, maneira que tem. Aí chega o Marco Antônio e é o encantador de serpente, né? Ele fala em verso, ele vai escrevendo, ele vai fazendo. Ele tem até refrão. For Brutus is an honorable man. Isso ele vai não sei o que lá, but Brutus is an honorable man. Então ele vai provocando, quando acaba querem matar o Brutus, é claro. Mas porque é totalmente emocional a reação ao discurso dele. Ele é muito safado. Ele diz assim, se eu lesse para vocês o testamento, eu não leio aqui porque o Brutus e os outros foram maravilhosos, mas se vocês soubessem o que ele escreveu no testamento, eu não posso mostrar a vocês como ele foi generoso para com o povo que ele doou, mas eu não posso contar para vocês. Bom, você imagina o que eles querem ouvir, esse testamento, né? Mas nem que é uma loucura e acabam saindo para matar o Brutus. É uma coisa, não conseguem matar logo, mas é daí que a peça vira completamente. Mas, então, essa ideia de que nem sempre você tem várias maneiras de interpretar o Hamlet, ou o Lear, ou coisa, depende do temperamento também do... Agora eu vou dar uma daquelas assim. Eu, por exemplo, vi o Ian McKellen e o Anthony Hopkins fazer o Lear. E é verdade, graças a Deus, muito obrigado. Que presente. Bárbara, então sobre isso que você está... Deixa eu falar só uma coisa. Quando ele falou na substituição, isso só é verdade aqui. Porque na Europa e nos Estados Unidos, substituir é uma coisa rotineira. Eu, por exemplo, fui ver o Equus, né? O primeiro que fez foi o Anthony... Não, o Hopkins foi o segundo, foi o que eu vi. E depois dele veio o Richard Burton, que foi o que ganhou o prêmio. Já era o terceiro a fazer, e ele é que ganhou o prêmio de interpretação. De maneira que as substituições, ninguém acha humilhante substituir, não. Só aqui no Brasil que as pessoas torcem o nariz. Né? Aqui é um pouco desse espírito do elenco original. É a mesma coisa que você tem um ator diz assim, não, eu só quero fazer o mocinho, porque a minha popularidade não pode estragar. Se eu fizer o vilão, não vão gostar. Não vou fazer uma propaganda. É ator ou não é ator? Bárbara, sobre essa simplicidade do um fala em verso, o outro fala em prosa. Shakespeare diz coisas do tipo: põe penas em suas canelas e voa como pensamento de lá até a mim. Na verdade, isso quer dizer um pouco, ei, você vai ali e volta aqui rapidinho, né? O Otelo diz para Desdémona: vamos, Desdémona, temos apenas 1 hora de amor e providências mais mundanas. E eu lembro que eu te perguntei, Bárbara, o que ele está querendo dizer com isso? E aí você me respondeu rapidamente, ele está querendo dizer que eles vão dar uma rapidinha. É isso, acabando né? com minha autoridade professora. Quem que se ensinou isso? Não, mas o que acontece é que o que eu acho maravilhoso é o seguinte, se vocês pensarem, bom, Shakespeare, em Londres, a carreira profissional, ele começou no theatre. Acho maravilhoso, foi o primeiro teatro a ser construído em Londres, e não tinha outro nome, era The Theatre. Não havia outro, só havia aquele, então era The Theatre. Então, ali tinha o palco elisabetano, maravilhoso, que dá, porque se você está cercado, o palco tem aquela parte projetada para o meio de um pátio. E se o Hamlet, cercado de gente em pé, ali ao lado, por 3 lados, e chega de ser ou não ser, ele está num tal nível de intimidade com o público que você
aceita aquele monólogo como uma autorreflexão. E compreende? Ele não precisa exagerar, ele não precisa... Tanto que é muito mais difícil ele fazer o monólogo no palco italiano, principalmente naqueles que ainda tem posto de orquestra, que você tem que dizer ser ou não ser, uma pessoa que está a primeiro está a 10 metros. O teatro, depois o Globo, até o Globo, que cabiam 2.000 pessoas, ninguém ficava muito longe do palco, porque fica em torno assim. Então, isso leva a uma mudança na interpretação. O verso pré-shakespeariano, na transição para a grande dramaturgia elisabetana, ainda, de repente, aparece muito formal. Eles estão querendo imitar os poetas que fazem sonetos, que fazem isto, aquilo. Bom, mas, então, sabe como é que os atores aprendiam a representar? Com os livros de retórica. Então, era assim, ai, não, por favor, sim. Tinha lá todos os quadrinhos como é que você expressava os sentimentos. Agora, o texto de Shakespeare e dos atores a partir de Shakespeare é tão integrado na experiência humana, é tão fluente, que o ator teve que mudar a sua interpretação. Teve que buscar uma coisa muito mais contida, muito mais natural. Então, há uma mudança na interpretação. Sabe quando é que aconteceu isso aqui? Antes da televisão, havia muito rádio-teatro. No rádio, toda a emoção tem que ser concentrada na voz. Né? Então, você não diz bom dia, você diz bom dia. Né? Então, é tudo assim, muito... Quando as pessoas viram a televisão e viram as pessoas falar feito gente, dizem assim, mas não é ator, porque o ator é o que treme a voz. Até você mudar e acreditar que assim é que é certo, porque a mudança do rádio para a televisão, aliás, a melhor mudança que vocês podem notar é a do futebol. No tempo do rádio era muito melhor. Não havia bola que não passasse rente à trave. Nós não estávamos vendo, mas agora a televisão mostra que passou lá longe, não dá para dizer que passou rente. Mas no rádio era uma emoção tremenda. Uma rente à trave. Assim, né? Então era muito, muito mais divertido. Mas realmente a interpretação mudou, como vai mudar quando no classicismo vai se tornar mais formal por causa de todas as regras que aparecem na Itália e na França, e com a restauração da monarquia e dos teatros, né? Porque quando o Cromwell e os puritanos dominaram a Inglaterra em 1640, os teatros foram até no máximo 42. Não é que eles tenham fechado os teatros, eles literalmente destruíram todos os 17 ou 18 teatros que havia em Londres. Assim, mas deixaram raso o chão. 20 anos desse regime, e muito da nobreza e da realeza tendo ido para a França, para a Itália, e visto o palco italiano, quando o teatro reabre em 1660, todo mundo tinha esquecido do palco elisabetano. Então, o que vem é o palco italiano, como esse, né? E aí, século XVIII, você tem pessoas razoavelmente inteligentes, como Voltaire, dizia assim, ele é louco, ele não sabe escrever teatro. Por quê? Porque nesse palco, sem projetor, só com vela, todo mundo representava em fila indiana aqui na frente para ser visto, e eles tinham cenografia pintada, que o teatro inglês não tinha,
Então, você não podia chegar para o fundo, que você ficava maior que o castelo. Então, tinha que ficar aqui, né? Então, você pegar Corneille, Racine, você vai ver que, quando eles têm muita gente, tem 14, 16 personagens. Quando eles viram Ricardo III, tem 54 que falam, eles não sabem como é teatro, não sabem fazer teatro, faz uma coisa louca, mas é que eles não sabiam como era o palco elisabetano, que era a céu aberto, tinha o palco exterior, o palco interior, o palco superior. Então, as coisas se apresentavam numa sequência facílima e brilhante, ainda tinha alçapão no chão e no teto. Podia descer Deus, subir, cantar, tudo que você quisesse. Tinha várias portas de entrada, de maneira que era uma coisa completamente diferente daquilo que eles conheciam. Isso foi só nos últimos 5, 6 anos do século XIX, é que começaram a redescobrir a forma do palco elisabetano. E, na realidade, só chegaram a descobrir mesmo, tudo certo, já por volta de 1920, 1930. Bárbara, você sabe que a primeira vez que eu fui a uma estreia com você, parecia que eu estava de braço dado com a Rainha Elizabeth I, ou a Rainha Elizabeth II, tanto faz, o importante é que era a Rainha da Inglaterra. Você tem consciência desse furor que você causa numa noite de estreia? Não, não é verdade. Também não, é verdade. É verdade. A pergunta é só da consciência. Você sabe disso? Não, hein? Assim não é não. Ah, infelizmente. Ela é sua neta e tem certeza que não, infelizmente. Não, Agora, acho isso horrível. Bárbara, por que a crítica... Enfim, eu nervoso aqui hoje, né? É uma estreia para nós, e nós, atores, ficamos invariavelmente, eu acho que nervosos no dia de estreia. Por que a crítica precisa, ou especialmente vai à noite de estreia, e não 5 dias depois? Acho que, em primeiro lugar, porque convidam. Ah, sim. E, é um autoflagelo, lugar, é uma isso? razão minha mais. Eu acho que quem cobra entrada não pode reclamar do crítico que está presente. Você pode cobrar uma entrada, o espetáculo está pronto. É claro que todo espetáculo amadurece com o tempo, mas não é a ponto de você dizer, não podia, então você vai esperar 1 mês, 2 meses, não, só vai amadurecer com 3 meses. Aí acabou a temporada. Não vale a pena ver, né? Mas eu acho que realmente, se está cobrando entrada, não pode reclamar. Mas aí sobre isso, uma vez você disse que era muito benevolente, que em Nova York, especialmente no New York Times, a peça estreou ontem e a crítica diria, tal peça estreou ontem, ponto, por quê? Interrogação, acabava a crítica. É assim, Bárbara? Não, a crítica de Nova York, é preciso saber uma coisa, os críticos de Nova York, eu não sei se hoje em dia continua assim, mas quando era o Wolcott Gibbs, os famosos, etc., mas não é que fosse 60 mil pessoas lessem o jornal e não fossem ao teatro, não. São as grandes associações de espectadores. Se uma crítica era arrasadora, eles sabiam que aqueles 60 mil entradas não iam vender. Então, essas associações de espectadores é que determinavam que aquilo fechava. Também, economicamente, se a plateia não estiver absolutamente lotada todos os dias, não compensa, porque o teatro é caríssimo, aluguel, ator, tudo é caro. Eu me lembro, quando o Fantasma da Ópera estreou em Nova York, e não era mais preciso encomendar figurino, era tudo clone, né? Era só montagem. A montagem em Nova York custou $8 milhões para abrir a cortina e foram gastos $8 milhões em publicidade.
que é muito cara, como aqui é muito cara, também. E atrapalha todo mundo, porque realmente é caríssimo. Então, essa coisa, mas quando vem com muito prestígio, aí já vende os 16 milhões na primeira semana. Também tem isso, tem um grande público. Nós não temos uma tradição de público teatral. Realmente, e a figura do produtor, e aqui... lá o acabou famoso anjo, né? O angel, que é porque se vai estrear uma peça, o que eles fazem é o seguinte, fazem uma firma, microfone, que é tal peça ser assim, aproxima o microfone, Inc, né? E aí eles vendem cotas. Então, a pessoa entra com tanto e depois o que espera é que faça sucesso e você recebe lucro na percentagem em que você contribuiu. Para isso, já foi calculado, e com muito cuidado, o custo da produção, a manutenção, os atores, o diretor, a percentagem de tudo. Quer dizer, agora, eu acho que o dinheiro que não precisa ser pago, como tem aparecido aqui com a Lei Rouanet e que outras coisas no gênero, é prejudicial para o teatro. Eu acho que leva algumas pessoas a uma irresponsabilidade terrível, porque não tem que pagar. Então, faz qualquer coisa. Não estou dizendo todos, não. Tem gente muito séria que muitas vezes não consegue montar uma coisa ótima porque não consegue dinheiro. Mas, de repente, o outro deu o dinheiro porque apareceu não sei o quê, que atrai. Eu tive essa experiência que me doeu muito. Fui ver uma comédia horrenda de ruim, chamada Sexo, que de sexo não tinha quase nada. Mas então, era uma coisa horrenda de ruim. E na saída eu encontrei um conhecido que é da Funarte. E eu disse, escuta aqui, como é que nessa coisa abjeta que nós acabamos de ver, tem chancela do Ministério da Cultura? Ele disse, mas o Ministério da Cultura não pode escolher por qualidade. Eu disse, então, devia chamar Ministério Assistencial. E é isso, porque basta você encher o formulário direitinho, que aí você ganha o dinheiro. Compreende? Então, se o Ministério da Cultura não zela pela cultura, não, zela. O baile funk é um acervo cultural agora dos mais respeitáveis e coisas assim. De maneira que isso é uma dificuldade muito grande. Mas não há a ideia de se estimular, porque é o que eu chamo, o que eu fico horrorizada, é o que eu chamo de teatro deseducador. Eu acho que o teatro não tem que ensinar a fazer isso, a fazer aquilo, a usar o guardanapo, ou passar fio dental, não tem nada disso, não. E nem impingir ideologia também, mas tem que abrir horizontes, tem que ser didático nesse sentido. E eu acho que esse um tipo de teatro muito ruim, que é fresco e é dito popular, quando não é popular, é popularesco, né? Então, e é deseducador, basicamente. E isso eu acho que é uma coisa criminosa. Isso realmente é o aspecto que mais me dói no teatro atual. Bárbara, algumas coisas me surpreendem quando eu me deparo e me debruço sobre o estudo de Shakespeare com você. Primeiramente, entre outras coisas, o fato de que a menina Julieta, apaixonada por Romeu, era, em cena, no teatro elisabetano, um homem fazendo Julieta, assim como todos os outros personagens femininos em Shakespeare. Isso foi um baque para mim, né? E para as pessoas com quem eu comento e converso isso. Fala um pouco para a gente sobre esse fato de não haver atrizes especificamente na Inglaterra, por quê, quais são as razões? Bom, tem que começar muito lá atrás. O teatro, na Idade Média, retomou depois das invasões bárbaras, quando as pessoas já
se acalmaram e começaram a aparecer várias etnias e línguas diferentes, renasceu o teatro. Primeiro, como puramente didático para ensinar a história sagrada, como se chamava antigamente. Tanto que você entra em qualquer catedral na Europa, né, e tem história em quadrinho, né? Gênesis, não sei o quê, é tudo. Por quê? Porque eles sabiam que a maior parte dos frequentadores da igreja era analfabeto. Então, no final do século IX, final do século IX, no mosteiro de Saint-Gall, na Suíça, na Semana Santa, eles tiveram a ideia de, junto ao altar, botar um cercado que seria o túmulo de Jesus. E então, um monge embuçado ficava em pé atrás, era um anjo. E mais 3 monges embuçados, para serem as 3 Marias, vinham caminhando, e então vem o que é chamado o primeiro diálogo do teatro moderno. Quem queritis in sepulcrum? Então, o anjo perguntava a quem buscavam no sepulcro, elas diziam que buscavam Jesus, ele diz, non est hic, resurrexit, né? Ele já ressurgiu, e de anunciar que ele ressurgiu dos mortos. Isso é o primeiro diálogo do teatro moderno. Fez muito sucesso. As pessoas adoraram de ver aquilo representado. Então, de repente, no ano seguinte, já tinha um outro cenáriozinho aqui do lado, onde as 3 Marias compravam incenso, perfume, não sei o que, para levar. Daqui a pouco tinha um outro fazendo não sei o quê. Eles, por exemplo, o Natal começou também a ser dramatizado. Aos poucos foi dramatizada a Bíblia inteira. E cada vez fazia mais sucesso. No século XII, a igreja teve uma ideia fantástica. Já que eles são analfabetos, vai ver que eles não sabem latim. Então, começaram a fazer tudo na língua local. Virou teatro. Os santos começaram a fazer milagres nos quais eles nunca imaginaram. Porque, de repente, era teatro, tudo era teatro. A igreja não dava mais conta, foi para o lado de fora, foi para a praça, a coisa foi se desenvolvendo, sempre com a Bíblia como base. Você teve a Paixão de Irmãos, por exemplo, tem 105 cenários. Eles faziam na praça, no dia seguinte trocavam todos, todo mundo ficava vendo. Houve uma Paixão na França que durou 30 dias. E assim foi. Agora, para onde tinha ido o teatro? Para as mãos das irmandades leigas, mas religiosas. Então, havia irmandades de mulheres também. Então, no continente, apareceram mulheres no teatro medieval. Na Inglaterra, quando o teatro saiu da igreja, foi para as mãos das guildas, as corporações de ofício. E as mulheres não tinham ofícios reconhecíveis, era só dar duro em casa, né? Lavar, passar, cozinhar, aquelas coisas todas que ficam em cima, né? Mas não tinha ofício reconhecido. Então, o teatro inglês tendeu para uma convenção total. Se você é um inglês funileiro que está, naquele momento, sendo Deus, ou Satã, ou a Virgem Maria, ou não sei o quê, tanto era, se você não era de outra nacionalidade, você estava se mostrando de outra nacionalidade, de outra profissão, de outra quê, assim também você fazia de mulher. Era mais uma convenção, nunca passou disso, era uma convenção.
Então, quando chega no teatro elisabetano, houve uma época na transição para o aparecimento do teatro elisabetano bonito, porque o inglês moderno data de 1500, e por volta de 1550 já tinha poetas maravilhosos, e os ingleses estavam fascinados com a beleza da língua. O que podia ser feito com a língua inglesa? Eles ficavam... Então veio e começa a aparecer também no teatro. Começa, na realidade, as primeiras manifestações mais poéticas são feitas para serem representadas pelos meninos cantores das capelas, de nobres ou da realeza. O que acontece é que esses meninos não são muito bons atores, então a linguagem é muito rica, porque você começa a... Tanto que o elisabetano ia ao teatro para ouvir uma peça, não era para ver. Porque a sonoridade... E quando veio o teatro mesmo, com Christopher Marlowe, com coisa, era uma coisa maravilhosa, a sonoridade daquilo tudo, todo mundo ficava... Então, já eram os monges, depois eram os meninos cantores. Passaram a ser os homens, quer dizer, os homens de ofício. Pois os meninos cantores, os atores não fizeram mais do que continuar uma tradição que vinha há 400 anos na Inglaterra. Maneira que não... era simplesmente isso. É por isso que vocês pegam as peças de Shakespeare e as mulheres ou são muito jovens, porque eram os aprendizes, antes de mudar a voz, é que faziam. Julieta tem 14 anos. Todas elas são... E ninguém tem mãe. Não, a Julieta tem mãe, é a única. Não tem mãe por quê? Porque o que o teatro inglês daquela época não podia fazer era a femme à 30 ans. Era isso que não dava. Então, ou é muito jovem, ou é um trabalho de composição. Ou ela é muito forte, muito afirmativa, ou ela é engraçada, como a ama da Julieta, ou é a Lady Macbeth. Tanto que eu acho que o papel feminino mais difícil de Shakespeare é a Cleópatra. Mas até a Cleópatra, Shakespeare tem um recurso, ela é de uma instabilidade emocional, de maneira que ela grita, ela fica apaixonada, não, depois vai... Então, fica um papel de composição que um ator pode fazer. Mas o teatro... Aí, quando o teatro é fechado, e são derrubados todos os teatros, são 20 anos de puritanismo. Quando, em 1660, já são construídos teatros italianos. E ninguém mais se lembrava como era o teatro elisabetano. A forma foi perdida. Como eu disse, foi só no final do século XIX que começaram a descobrir. Agora está lá o Globo, que é uma gracinha, maravilhoso, e você vê como é uma coisa íntima de ator e plateia. É ótimo, é ótimo. De maneira que... e é uma forma de palco diferente de tudo que veio antes e depois. E foi realmente uma forma que nasceu da carrocinha, porque acho que as praças não eram tão grandes quanto na França, então, em vez de ter aqueles cenários todos, eles tinham uma carrocinha e cada guilda tinha uma e representava o mesmo episódio todos os anos em Corpus Christi. Então, entrava a primeira carrocinha, parava num lugar, representava a sua pecinha, ia para um segundo lugar, já era determinado, 4 ou 5 lugares na cidade, e aí, quando passava para o outro, entrava a segunda carrocinha. O ciclo de York, é o que mais bem preservado, tem 48 peças. E o teatro começava às 6 horas da manhã. Imagine hoje se fizessem isso. Mas, realmente, era tudo escrito por aqueles homens da guilda. De maneira que é verso de pé quebrado para todo lado, compreende? Mas tem uma autenticidade, como você vê em teatro interior aqui, compreende? Uma coisa, é realmente de uma ingenuidade, uma coisa...
Mas, quando eles faziam isso, e começaram na igreja a fazer muito sucesso, é como eu digo, tem sempre um louco que resolve que quer ser ator. Então, largaram os seus ofícios para ser atores. O que eles levaram foi a carrocinha. Eles iam, paravam na cidade, subiam na carrocinha e representavam. Mas ficaram proibidos de fazer qualquer coisa da Bíblia, qualquer coisa religiosa. Eles eram tidos como masterless men, homens sem amo, porque na Idade Média todo mundo tinha um carimbo, né? Eu sou isso, meu pai era isso, meu avô vai ser isso. Enfim, era tudo catalogado. E não havia a profissão ator. Podiam ser presos à vontade. A solução que eventualmente eles arranjaram, ainda funciona no tempo de Shakespeare, era conseguir um patrono, que aí eles não eram sem amo. O patrono só dava uma coisa, licença para eles usarem alguma coisa que identificava como sendo da casa do Lord fulano de tal. O Lord fulano de tal não dava nada para eles, a garantia de não ser preso já era bastante. Mas, em todo caso, quando ele queria um espetáculo em casa, assim sim, chamava e aí ele dava um dinheirinho. Ou dava mais dinheiro para roupa, ou fazia isso. Mas, então, os atores realmente tinham um carinho muito grande pela conquista do público. Então, eles sempre foram muito dedicados nesse sentido e um senhor como Richard Burbage, cujo pai, o James Burbage, construiu, ele era um carpinteiro, construiu o primeiro teatro. O Richard Burbage é um ator que, se eu digo, só a Cacilda me substituiu, ele dizia, para mim, Shakespeare escreveu Romeu, Ricardo II, Petrúquio, Rei IV, Júlio César, Hamlet, Otelo, Lear, Macbeth, e o melhor é que se você vê a sequência das peças de Shakespeare, mesmo que não haja uma sequência cronológica absoluta, às vezes o protagonista vai ficando mais velho. Porque o Burbage ia ficando mais velho também. Então, você tem uma evolução na própria... Porque eu sempre digo que Shakespeare é como... Não tem aquele negócio de ficar na Torre de Marfim sofrendo para criar, não. A minha visão de Bach era assim, ser contratado para Kapellmeister e o duque, príncipe, logo que seja, dizer assim, uma missa por semana. Então, ele tinha que compor uma missa por semana. E era a mesma coisa com Shakespeare. Olha, era uma peça de sei lá, de 2 em 2 semanas, 3 em 3 semanas. E havia outros autores. Mas você pensa que Shakespeare, no auge da carreira, há anos em que ele escreve 4 peças, e não são pecinhas, são daquelas que ele escreve 4 num ano. Geralmente ele escrevia 2 ou 3, mas tem anos em que ele escreve 4. É uma coisa fantástica. E a coisa muito engraçada que a primeira edição da obra completa tem uma série de coisas, de rubricas, que se a gente for verificar, não está certa. Não está certa por uma razão de ser, eles copiaram o livro do Contra-Regra. Então, diz assim, entra fulano. Não, o fulano só vai entrar 3 ou 4 falas adiante. Mas naquela hora ele diz para o cara, olha, você vai entrar daqui a pouco. Então, a rubrica está onde o Contra-Regra tinha que avisar o ator. De maneira que, então... E eles levaram 2 anos para imprimir o primeiro fólio, porque ninguém acreditava que fosse fazer muito sucesso. Então, eles punham na prensa, eles começavam a imprimir. Aparecia um livro com mais chance de sucesso, paravam, imprimiam o outro. Daqui a pouco pegava, fazia mais umas pagininhas. Aparecia outro livro, parava. E assim levou 2 anos para fazer 1.200 cópias. E
tem uma coisa muito interessante. Eles só substituíam uma página se estivesse borrada. Erro era assim mesmo. Já imprimiu, está limpo, vai assim mesmo. Então, os estudos a respeito do texto são fantásticos. Existia um senhor, que eu brincando costumo dizer, Seu Folger. Seu Folger estudou, não sei se foi em Dartmouth ou Amherst, uma coisa assim, e ele ficou fascinado quando soube que havia erros na primeira edição de Shakespeare. Então ele disse, não é possível. Então, como ele era daquele tempo que milionário não tinha imposto de renda, tinha muito mais dinheiro, ele começou a comprar cópias do primeiro folho. Estão na Folger Library, porque depois de comprar tudo, ele deu 10 milhões de dólares para fazer o prédio. De maneira que, então, ele olha e diz assim, existe um cara maravilhoso que fez um livro sobre como é que foi impresso o Shakespeare. E ele bolou uma coisa maravilhosa. Ele imprimiu, ele escolheu as 30 melhores cópias e imprimiu tudo, e uma cópia, uma das muitas cópias de cada página, era em celofane. Então, ele punha uma em cima da outra para ver onde eram os erros. E ele identificou 5 tipógrafos. Tinha um que dizia assim, tem muita coisa aqui, não vai caber, cortava 2 ou 3 versos e ele fabricava uma rima e pronto. Então, você pega coisa assim, porque a quantidade de texto era no olhômetro, e ele descobriu que era impresso primeiro as páginas 6 e 7, depois 5 e 8, depois 4 e 9, como era dizer aqui. Então, os erros aparecem sempre entre a página 1 e a página 6. Porque se ele calculou errado, se ele calculou demais, é apertadinho, apertadinho, apertadinho. Se ele de menos, tem florzinha, tem assim, eles enchem de qualquer uma barra toda enfeitada, etc. Mas, então, foram estudados esses erros para ver o que há. E porque havia erros inexplicáveis. Porque existe uma coisa maravilhosa chamada erro de eco. Se você usa uma palavra aqui, de repente, mais adiante, você está trabalhando, tem uma muito parecida, você se confunde e pelo eco põe a que você usou primeiro. Mas com essa explicação de como é que foi, tem eco para trás também, porque era 5, 4, 3, 2, 1. Então, eles puderam explicar os ecos para trás também. Enfim, é uma coisa... Agora, os especialistas de texto se matam por uma vírgula. Cada um acha que o dele, a interpretação dele é que está certa. É uma coisa, é uma luta. Muito pior que os atores ou diretores. Os teóricos são realmente alucinados. É uma coisa incrível. Ô, Bárbara, então, bom, ninguém sabia muito bem que esse cara ia durar mais de 400 anos e fazer tanto sucesso assim. Mas ainda... Ele fez sucesso em vida. Hã? Ele fez. Sim, claro, fez bastante. Fez bastante. Mas a gente se ressente hoje um pouco, você já falou um pouco sobre isso, do fato de Shakespeare ser considerado erudito, clássico, difícil, insuportável, quando, naquela época, lotava todas as manhãs e tardes... Ele era um autor popular. Um teatro de 2.000 lugares, não é? Mas eu acho que não é privilégio nosso considerar assim, palavras de Cicely Berry, diretora da Royal Shakespeare Company. E você também disse uma vez que perguntavam às pessoas na Inglaterra se conheciam peças de Shakespeare. O menino foi criança. E o menino respondeu, conheço sim, conheço 2, Romeu e Julieta. Aqui há pouco tempo... Mas aqui no vestibular da Unirio, quando foi perguntado, diga o nome de um famoso diretor de cinema internacional, puseram Shakespeare. Aqui há pouco tempo, numa dessas inaugurações dos teleféricos, da reurbanização e revitalização das favelas, o repórter foi entrevistar uma moradora que estava descendo ali,
e perguntou, e aí, como é que a comunidade está reagindo às benfeitorias? E a mulher disse assim, os pessoal gostaram. Os pessoal gostaram. E tinha outra do lado que se meteu na frente e falou, os pessoal gostaram, Cleide. Os pessoal gostaram, os pessoal amaram. Bárbara, onde é que a gente vai parar? Basta... Isso eu não sei, mas que basta comunicar, basta comunicar, ou a gente precisa de mais do que isso? Não, eu acho que eu acho que é preciso, porque o Brasil na lista internacional está em penúltimo lugar em compreensão de texto. E eu acho que é uma maneira de começar a corrigir isso muito fácil. Toda a vida se usou, se usa na Europa com certeza até hoje. E aqui, manda ler alto. Não custa dinheiro, é só mandar ler alto. Porque se você só vai ler pela pinta, assim, em silêncio, você salta coisas que você não entende com a maior facilidade. Manda ler alto para ver. Tem que saber de que está falando. Tem que compreender o que está falando, ou pelo menos tentar compreender. É uma coisa... Mas as pessoas, meu Deus... É só você ver a dificuldade que muitos atores têm com a primeira leitura de um texto. Porque não tem o hábito de ler alto, de saber, de articular, de ler com compreensão desde o início. Enfim, não sei, são problemas um pouco além do nosso bate-papo aqui. O que você está achando dessa reforma ortográfica, desse acordo? Eu pessoalmente... A gente tem até 2012 para não pensar nisso, né? Toda língua é uma coisa viva. Então, aqui ou em qualquer das outras ex-colônias portuguesas, a língua vai se desenvolver de uma maneira diferente. Não adianta nada querer que todo mundo escreva igual, porque não vai sair igual. Cada uma vai ter as suas características e não adianta nada. Enfim, mas em todo caso, muita gente gosta e se diverte com isso, tal maneira que... Mas eu acho uma bobagem, porque eu acho que língua é uma coisa realmente... o Bernard Shaw dizia que os Estados Unidos e a Inglaterra eram dois países separados pela mesma língua. Porque havia um problema de você dizer de uma maneira num lado, do outro já diz de outra maneira. Enfim, não adianta. A língua é produto de uma cultura viva. Quer dizer... Nós somos produtos de um país onde um professor diz, não se corrige, porque é assim que se fala. Né? De maneira que... Eu trouxe agora, Bárbara, da Inglaterra, uma coisa muito interessante, uma enciclopédia, um dicionáriozinho, chamado Everything Shakespeare. Então você vai lá e vê religião, aí conta, armas, conta, teatro, conta, mulheres, conta. Quando eu estava lendo sobre mulheres, o que dizia, a autora diz que o homem, na Inglaterra de Shakespeare, adorava ver clever women on stage, but never at home. Quer dizer, os homens adoravam ver as mulheres inteligentes e sagazes no palco, mas nunca em casa. Mas aqui como é que você estaria se estivesse na Inglaterra de Shakespeare, hein? Eu acho que, como está aqui no Brasil... que eu acho que essa posição ainda continua. Eu não conheço, por exemplo, nada mais machista do que a indústria publicitária brasileira. Se eu olho a televisão, a mulher é burra, ela dá para qualquer cara que tenha posto um desodorante no ar, no banheiro. Tem uma que joga o carro no abismo para poder pegar uma carona com o cara. É uma coisa... É o paraíso do machismo. Nunca vi uma coisa assim. As pobres das brasileiras são burras, ignorantes, sem vergonha. É um encanto. O que vai fazer? Você tinha falado aí de Cleópatra, talvez como o papel mais difícil de Shakespeare. Cleópatra fala, entre uma das coisas que Shakespeare cunhou, né, de My Salad Days. Eu adoro a expressão. Assim como The Milk of Meus Human anos Kindness. verdes de juventude, então, My Salad Days. Eu acho lindo. Justamente para falar da juventude dela e dos anos de mocidade e tal.
Conta um pouco pra gente dessa sua mocidade, como é que foi sua vida na rua? A minha? Claro. Não foi parecida com a da Cleópatra. Como é que era essa rua Marquês de Abrantes, essa juventude? Era ótimo. Eu ia a pé até o Fluminense, o corte ali era a metade. Depois estouraram, foi para ter 2 pistas, mas era exatamente a metade. Então a gente andava e o som do eco era uma coisa fantástica. Mas, olha, para vocês terem uma ideia do que era o Rio de Janeiro quando eu era criança, no século XVIII. Não, mas ainda tinha um estábulo com vaca e a pessoa ia comprar leite ali na rua Clarice Índio do Brasil, ali perto da Marquês de Abrantes. Quer dizer, depois veio a vaca leiteira, que era um caminhão prateado com uma buzina que fazia mu, mu. Então, realmente, mas tinha uma coisa, por exemplo, que desapareceu. A esquina de Marquês de Abrantes com a praia de Botafogo, do outro lado da rua, já no jardim da praia, tinha um guinhol. Era um teatrinho de alvenaria, como existe na França. E a gente ia, tinha bancos, a gente sentava e via teatrinho, o guinhol ali aos domingos. Quer dizer, isso desapareceu, como tanta coisa desapareceu. Mas eu tive uma infância bastante saudável. Nós íamos à praia com certa frequência. Quando eu era muito pequeno, íamos na Urca, porque é muito a água é bem tranquila. E depois para o posto 6, onde também é mais tranquilo, de maneira que íamos muito à praia. E depois eu tive um grande período de frequentar a piscina do Fluminense. O que eu queria era ficar dentro d'água. Eu não queria treinar muito a sério, não. Mas Seu pai foi goleiro do Fluminense? Eu sou do tempo que o João Avelange ainda nadava 1.500 metros lá. Eu vi o Avelange, ainda vi o Avelange nadando 1.500 metros. Ele era o especialista de 1.500 metros do Fluminense, que foi substituído pelo meu irmão. De maneira que, quando ele passou para o waterpolo, o Juco, meu irmão, é que passou a nadar 1.500 metros no Fluminense. Sabe quem é uma pessoa que frequentou muito o Fluminense? Eu acho que hoje vocês não se lembram mais dele. Depois foi para Hollywood, o Fernando Lamas. Casou com essa Williams, que nadava. Sei, ele nadava, ele foi campeão carioca de natação do Fluminense. Depois foi para Hollywood, fez carreira lá, etc. Mas é engraçado, eu morei sempre numa casa, a minha mãe era poeta, é claro, mas, além disso, ela adorava antiguidades, principalmente ligadas ao Brasil. Porque as coisas que se usavam no Brasil não eram brasileiras, a maior parte vinha da Europa, mas que era tipicamente usada no Brasil. Enquanto que o meu pai, o velho Marco, adorava história do Brasil. Então, juntava a fome com a vontade de comer. Então, eu morei numa casa onde o Brasil era muito falado. Mas tem pessoas que dizem assim, não, mamãe me ensinou a ler não sei o quê. Não, nunca fomos impingidos de nada. Apenas a conversa era sempre muito gostosa, de maneira que a curiosidade era despertada mais pela conversa, não compromissada com nada de ensino específico, mas por ser interessante. É claro que a literatura básica foi todo Monteiro Lobato, e vocês não sabem o que era bom, o que eram maravilhosas as ilustrações das primeiras edições, que hoje em dia são completamente diferentes, mas não tem comparação com o que eram as primeiras. Eram muito melhores. Mas houve um indício qualquer entre a família e as editoras e mudaram as ilustrações. Mas Monteiro Lobato, depois li Tarzan,
e livros de aventura, depois vem os livros de poesia, depois começa a vir os romances, os brasileiros, a gente começa a ler aqui, ler ali, vai, e aos poucos vai, e quer dizer, no colégio também vai acompanhando aquilo, mas realmente uma coisa que eu me lembro que foi, quer dizer, foi engraçado, a Márcia, minha irmã mais velha, tem uma diferença de 5 anos, mais velha que eu. Então, enquanto nós éramos crianças e jovens, o nosso contato era relativamente pouco, porque ela era muito mais velha para aquela época. Então, mais perto era o Juco, meu irmão, que era 2 anos. E eu fiquei revoltada do Juco ir para o colégio e eu ficar em casa. Então, a coisa foi tão desesperadora que um dia eu peguei a saia de um vestidinho à marinheira, que todo mundo tinha um vestidinho à marinheira. Então, eu peguei uma saia, botei uma blusa do Colégio Andros do Juco e apareci e disse assim, eu quero ir para o colégio. E eu me lembro que eu fui assim no meio do dia e fui para o Jardim da Infância do Andros e lá fiquei. De maneira que isso eu me lembro muito bem, essa ideia o sonho de ir para o Colégio Andros como sendo uma coisa absolutamente extraordinária, de ir para o colégio, era uma coisa... Uma realização. Foi bom, foi muito bom, eu gostei muito do Andros. E, Bárbara, depois de todas essas realizações, fala de um sonho, de um desejo, de uma vontade. Ir a Petra. Eu acho Petra a coisa mais fascinante do mundo. Quer dizer, eu nunca fui. Não, para mim, viajar, ver coisas. Por isso é que eu digo, eu sou essencialmente uma espectadora. Eu adoro ver do que as pessoas são capazes. Isso me fascina. A capacidade do ser humano para escrever, para modelar, para compor música, para tudo. Eu fico fascinada por isso. Isso é que me fascina na vida. Eu adoro o valor táctil de uma ferramenta bem feita, não é? Que é sempre econômica e eficiente, é linda. O que tem muito enfeite estraga. A coisa tem que ser, é como o teatro também. A organicidade de um enredo não pode ter de mais nem de menos. Então, é isso, aquela coisa de que existe uma forma que é satisfatória. Porque realmente, quer dizer, eu volto àquele princípio, arte é artificial. E foi só no século XX, a segunda metade do século XX, principalmente, embora tenha começado, né, é que se começou a cultuar a falta de forma. Não é isso? A pintura abstrata, etc, etc, etc. Porque, na realidade, desde a Grécia, a forma era fundamental na identificação da obra de arte. E você vê, então, quer dizer, não falta o que testemunha pelo valor dessa... E eu sei que você já me ouviu dizer isso, mas com essa ideia de que a arte é artificial, tem um professor chamado Richard Southern, que escreve um livro muito bom, The Seven Ages of the Theatre, e ele diz uma coisa ótima, ele diz assim, que todo mundo tem definições diferentes do que é arte. Então, ele diz assim, mas para uso diário, vamos adotar uma muito simples. Arte é quando a gente diz uma coisa, mas quer dizer outra. Não como uma coisa contraditória, mas porque o que é dito ou feito vem com uma sobrecarga de significado que faz com que aquela obra de arte diga ou mostre muito mais do que apenas ela se apresenta. Então, isso é maravilhoso. Bárbara, eu quero te fazer mais uma pergunta, depois vou abrir para algumas perguntas da plateia. Você estava falando aí sobre ser econômico e lindo,
não ser de mais nem de menos. Nessa ida à Inglaterra, eu estava em Stratford-upon-Avon, que é a cidade onde Shakespeare nasceu, que está a 6 quilômetros de Wilmcote. E eu estava com Cicely Berry, que é uma das maiores autoridades, diretora da Royal Shakespeare Company há anos, e eu perguntei a ela, por curiosidade simplesmente, se ela já tinha ido a Wilmcote, se valia a pena ir. E ela respondeu, não, nunca fui, está a 6 quilômetros de onde ela mora. Nunca fui, não irei e não desejo ir, porque não me interessa nada do que foi a família dele, a educação dele, a casa da mãe, a casa da avó, só me interessa aquilo que ele escreveu. Por outro lado, o Ítalo Calvino diz uma coisa interessantíssima sobre Flaubert, que quando Flaubert ia escrever Madame Bovary, ele leu 1.500 livros. E depois que ele leu 1.500 livros, ele disse que não ia ler mais nada até que colocasse um ponto final na história da Madame Bovary. E depois ele confessa que leu mais 3 livros e que ele não conseguiu cumprir a promessa, portanto ele leu 1.503 livros. Você está mais para Cicely Berry, está mais para Flaubert? Eu estou mais pela Cicely Berry, mas eu acho que todo autor é produto da sua época. De maneira que é bobagem também dizer que não tem nada a ver, não. Eu acho que saber a primeira dentição, eu não sei o quê, não interessa realmente. Mas que ele é produto da sua época, isso sem dúvida. Eu só conheço uma exceção a isso, que é o caso do Rostand, porque, na realidade, o romantismo do tipo do Cyrano de Bergerac é uma coisa que teve a sua vida essencialmente em 1830, 1840, e o Cyrano é escrito em 1896, uma coisa assim. É completamente fora da época em que aquilo estava. E, no entanto, é perfeito, porque, geralmente, se você quer escrever uma coisa como de outra época, sai errado. Mas eu acho que todo autor, porque eu sempre digo que, para mim, o teatro é o melhor documentário que existe do Ocidente, da Grécia até hoje. Se você vai seguindo as peças que são escritas, elas vão refletindo toda a evolução do Ocidente. Eu acho que a gente, lendo teatro, aprende muito a respeito de como é que as pessoas viviam, quer dizer, como a cabeça delas funcionava, como é que a sociedade tinha a sua organização. Eu acho que o teatro é básico, e, no entanto, ninguém dá bola aqui para o teatro, tinha que aprender mais, porque é precioso como documentação. De maneira que isso, eu acho que realmente tem que ler tanto, que é... Agora, ler 1.500 livros para ler um livro, em primeiro lugar, eu acho que para ler 1.500 livros, quanto tempo leva? Pois é, mas quanto tempo? Né? Em quanto tempo você lê 1.500 livros? Né? Balzac, por exemplo, não dormia para escrever, né? Daqui a pouco você já está tão velho que já não consegue mais escrever, né? Porque está lendo ainda, estou me preparando. Não dá, né? É uma coisa, mas, enfim. O que vocês querem saber que a gente não falou? Tem um microfone ali que pode chegar até vocês. Eu sei que no primeiro momento ficam todos tímidos e estupefactos, amedrontados, com tanto conhecimento. Eu queria saber se você tem alguma experiência como diretora. Se você tem alguma experiência como diretora, Bárbara. Eu tenho, mas no teatro profissional eu só dirigi 2 vezes, mas teatro amador eu já dirigi umas 10 vezes. Eu gosto, eu acho, e inclusive eu acho que a crítica é uma coisa muito parecida com a direção. Só falta a última parte, que é efetivamente botar em cena. Mas a análise de texto de um diretor ou de um crítico é muito semelhante, de maneira que depois falta o milagre, que é levantar a página e botar em pé. Você dirigiu algum Shakespeare profissional, Bárbara? Você dirigiu algum Shakespeare profissional? A Comédia dos Erros. Comédia dos Erros. Eu me diverti muito. O quê? Tanto barulho por nada você não dirigiu? Não, eu só dirigi a Comédia dos Erros. Você fez algum só com homens, Bárbara? Não.
Vamos fazer? Não, não. Estou me convidando. Pode fazer. Mas, por exemplo, há uns 2, 3 anos atrás, teve aqui uma companhia russa que é dirigida por o... Qual é o nome dele? Que é do Chick Baijal, na Inglaterra. E ele tem um grupo na Rússia. E veio aqui, fez um Noite de Reis só com homens, maravilhoso. E era engraçado porque o que fazia a viola no dia seguinte era o Boris Godunov. Maneira que então vê que realmente não é uma limitação de artista, é um bom ator, faz qualquer coisa. Mas se você fosse convidada hoje, você dirigiria uma peça? O quê? Se você fosse convidada hoje, você dirigiria uma peça? É claro. É claro, dirigir é ótimo, é Mas fascinante. pega a senha, tá? Estou com a número 1, beleza? Bárbara, você escreve hoje à mão, no Não. computador? Não, no computador. Eu confesso que quando comecei a usar o computador, fiquei desesperada, Pois é. procurando a página branca. Aquela coisa de uma página em branca que era a grande motivação para eu escrever. Mas hoje em dia eu escrevo direto no computador e mando para o jornal no computador, que realmente agora não existe mais adianto, outro né? meio, é só isso. E você lê alguma coisa que é produzido na internet? Você lê alguma coisa que é produzida na internet? Muito pouco, muito pouco. De vez em quando eu passo, mas eu não sou de ficar horas passeando para ver coisas, não. Eu consulto para ver determinadas coisas, mas eu não tenho essa fixação de ficar procurando na internet, não. Mas eu consulto para procurar determinadas coisas, isso sim, acho muito bom. Está acontecendo um fórum de cinema internacional de crianças, e a gente estava falando que se Shakespeare hoje vivesse, ele teria um site de relacionamento, que era a forma que ele usaria para se comunicar. O que você acha disso? Ele seria o quê? Tá acontecendo um fórum e eles acreditam que Shakespeare, se existisse hoje, teria uma página num site de relacionamento que ele usaria para se comunicar. Eu acho que sim, porque ele era um comunicador excepcional. E realmente, quer dizer, eu acho que a vantagem do Shakespeare é a facilidade com que ele caracteriza as pessoas pela palavra. Então, eu acho que ele realmente poderia usar a internet magistralmente. Acho que não há dúvida. Oi, Bárbara, boa noite. Aqui Onde? atrás. Lá no fundo. Aqui. Voltando àquela pergunta da diretora, do seu trabalho como diretora, a Eva Todor, outro dia, deu uma entrevista aqui e falou que você foi uma grande diretora, e ela deixa uma questão aqui. Por que você parou de dirigir? Ela queria entender... Não, o que eu dirigi a Eva foi muito incidental. É porque eu tinha traduzido o texto e o Sérgio Brito, que estava dirigindo, de repente ficou muito atarefado em outro projeto, no qual ele não podia se afastar. Então, eu entrei só para colaborar com o Sérgio e dirigir uma parte do espetáculo, porque ele não teve tempo. Mas foi só isso. Eu parei porque ninguém me chamou. Aí eu comecei a fazer crítica e já não dá muito, né? Bárbara, oi. Eu queria perguntar para você, mudando um pouco de Shakespeare e tal, caindo aqui no nosso teatro, qual é a cara que tem hoje em dia no teatro contemporâneo brasileiro? Qual é a nossa cara? Qual é o nosso jeitão? Qual é o teatro brasileiro? O teatro brasileiro a gente vê que tem um dirigismo a partir da necessidade de patrocínios, e as grandes empresas multinacionais acabam, direta ou indiretamente, conduzindo o nosso teatro. Nós temos uma condução, eu imagino, eu acho que elas não interferem muito, não.
Então, qual é a cara que tem o nosso teatro? Nós temos uma cara no nosso folclore, nas nossas festas, nós temos toda uma cultura miscigenada, etc. Mas qual é a cara, qual é o jeitão do nosso teatro? Bom, então vamos começar o seguinte. Em primeiro lugar, o teatro é sempre uma forma tardia de arte. Se você pegar Homero, no final do século IX, princípio do século VIII, não é isso? Muito bem. O teatro vai aparecer no final do século V e realmente no século VI e vai aparecer no século V. Então, antes disso, tem poesia lírica, tem prosa, etc. Se você pensar, vamos pensar em 2 países colonizados, o Brasil e os Estados Unidos. São ambos colonizados. Tudo aquilo, mandar presos, degredados, tudo aquilo aconteceu lá como aconteceu aqui. Mas eles tinham um imenso acervo teatral que veio da Europa com eles. Para eles, então, tudo isso se deu desde o princípio que eles viam teatro. Portugal não tinha um acervo teatral para nos dar, porque, a não ser em 1500, como é o nome dele? Bom, todo mundo sabe. Aqui, não há um teatro português forte que tenha vindo, inclusive porque o teatro português era influenciado só pelo francês, então era uma imitação do francês, e o que chegou aqui mais tarde é o teatro francês, o espetáculo. Então, o Brasil não tinha. Agora, eu acho que não era só no teatro, não. Eu acho que a colonização foi uma força muito grande, e eu acho que só por volta da metade do século XX, não, um pouquinho antes, porque a literatura já na década de 20 começou a ser brasileira, né? E teve a Semana de Arte de São Paulo em 22, quer dizer, que muda a palheta dos pintores, e quer dizer, então, mas eu acho que o essencial é que o teatro, como eu digo, reflete exatamente a sociedade na qual ele está sendo escrito. Então, o teatro custou. Na década de 30, 38, tem o Pascoal, Carlos Magno, que era diplomata, foi à Inglaterra, voltou e descobriu que todo mundo montava Shakespeare lá. Quem dá na cabeça monta Shakespeare. Não é aquela coisa, não, Shakespeare, não. Então, porque aqui o que nos sobrou a respeito de todos os clássicos eram os professores que diziam: eu entendo isso, mas para vocês é muito difícil. Ele não entendia nada, por isso é que ele não falava, né? O meu pai contava uma história maravilhosa. No tempo que ele estava no colégio, era latim e grego. Mas nunca tinha aula de grego, porque não tem aluno, não sei o que, não sei o que lá. E eles estavam convencidos que o professor não sabia grego. Então, resolveram que iam botar um teste, arranjaram um texto grego, etc., e levaram. Professor, nós estamos preocupados, queríamos traduzir isso aqui, mas não sabemos. O professor pegou, olhou e disse: aí é que está a beleza do grego, não tem tradução. De maneira que, então, eu acho que o Brasil, depois tem em 43 o Vestido de Noiva, quer dizer, começaram do Cine Odilon na década de 30, na década de 20, o Tojeira, aquela gente toda, mas qualquer coisa. Mas é por volta de meados com a Segunda Guerra Mundial, é que, de repente, para de vir o que vinha da Europa com mais comumente, então, de repente, você começa a querer descobrir o que é o Brasil. Nós começamos, é claro que houve o período da siderúrgica nacional, e vai isso, e apareceu aquilo, e vai não sei o quê. Então, foi mudando. E primeiro aparece o Nelson Rodrigues,
que faz é a Zona Norte, é maravilhoso. Na mesma década aparece Silveira Sampaio, que retrata a Zona... É uma pena que ele não é tão montado, porque é maravilhoso. Depois, mais tarde, vai aparecer o Milor, vai aparecer uma opção de gente, então, aos poucos, vai formando o teatro. Mas custa muito. Eu preciso que vocês saibam que ainda na década de 60 do século passado, 50, 60, o Serviço Nacional de Teatro distribuía um livro no qual o autor, que era um autor teatral brasileiro, dizia o seguinte: o ensaio de mesa pode ser muito proveitoso para o espetáculo, etc. Porém, nem sempre ele ajuda, porque pode ser que os atores percebam na leitura que o papel dele não é muito grande e, com isso, abandone o espetáculo. E isso era distribuído pelo Serviço Nacional de Teatro. Compreende? Maneira que custou muito a aparecer. Mas, ainda na década de 60, apareceu uma lei que todo mundo já esqueceu, chamada a Lei do 2 por 1, que era o seguinte: toda companhia tinha que mostrar um espetáculo de autor brasileiro para cada 2 espetáculos de autor estrangeiro. E tinha a obrigatoriedade de estrear com um texto nacional. O que acontecia? Estreava com teatro infantil brasileiro. Ah, não, estreou com brasileiro, é o teatro infantil. Aí fazia uma peça estrangeira, fazia a segunda, na hora da terceira, acabou a companhia, estava outro nome e começava tudo de novo. E mas não havia autores também. Eu me lembro de gente procurando autores desesperadamente para fazer autor brasileiro e não havia. Leia o teatro, os jornais hoje, 80% dos espetáculos são de texto nacional. Agora, todos bons? Longe disso. Mas é um processo que é necessário. Agora ele está aparecendo. Aos poucos, meu Deus. Agora, eles estão refletindo também o que está acontecendo fora dos palcos. A nossa sociedade está, no mínimo, caótica, não é isso? Então, não é à toa que o nosso teatro também esteja um tanto ou quanto caótico. Eu espero que essa explicação não tenha sido muito fora do que você queria. Bom, eu acredito que várias perguntas existem na cabeça de vocês, mas a gente precisa terminar. No entanto, eu gostaria de agradecer a você, Bárbara, mas eu escrevi uma forma de agradecimento para que a organização dos conteúdos do pensamento fosse de uma forma lida, tão clara quanto a sua é falada. Então, eu vou lá. No meu primeiro encontro com Bárbara, eu não havia ainda devorado a invenção do humano de Bloom. No entanto, não me esquece de ter desandado sonoras e pacíficas altercações que me vinham à mente, pouco censurada, e nós criávamos, assim, contendas deleitosas e infinitas, através das quais, muito gostosamente, perscrutavam os recônditos de uma galeria à plenitude da vida. Bárbara, a gênia com quem eu passei a tomar café às tardes com biscoitos da feira do Cosme Velho, foi me ensinando tanto, tanto e sempre, que com o correr do tempo fui me sentindo como quem avança do vocalize às grandes áreas, do arrulho e balbucio à expressão total. Sentava-me ao meu lado, para logo a seguir levantar-se vigorosamente e trazer consigo, das paredes recobertas de livros, aquele que com mais clareza explicasse uma questão ou outra, ou ainda, aquele que mais botasse lenha na fogueira ou fogo na canjica, que a essa altura nossas tertúlias não deixavam de aludir. Prenhe de uma companheira ansiedade, eu perguntava mais daqui, mais dali, mais de acolá, a quase secar-me a saliva, e logo ela alcunhou-me de tarado. Eu fiquei lívido, estupefacto, de certo em rubor. Eu fiz um sorriso tímido e contrafeito, e um silêncio breve e sepulcral, por onde prorromperam de imediato as suas agasalhadoras gargalhadas lisonjeiras e graves. A decana, do alto de sua farta capacidade de expressão,
Desfez com os olhos doces a dubiedade do epíteto que ratificava a mais brasileira acepção do tarado, a daquele que é atraído em alto grau, gamado, vidrado, siderado, como quem anda louco de desejo pelo presente que ganhou. E Bárbara foi assim para mim. Além de um portento, por quem eu me via a toda seduzido, foi meu maior presente. Obrigado.